Ok, pela graça de Deus, na oportunidade por Ele a nós concedida, estamos indo para o estudo da Palavra de Deus, uma porção para esta noite, no texto de 1 Coríntios capítulo 13. Nosso estudo da série de estudos, fé, amor e esperança. Então logo terminemos este trecho da Palavra de Deus, estaremos estudando esperança com primeira e segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, primeira e segunda aos Tessalonicenses. E cada capítulo dessa carta aos Tessalonicenses, cada capítulo encerra com uma promessa da vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 13, nós vamos à leitura nesse momento. Os que podem, entre os que aqui estão, os que podem em pé ficarem, que assim fiquemos para a leitura da palavra, que aí você descansa um pouquinho o seu corpo de todo o tempo que você vai ficar sentado ou assentado. E a palavra de Deus, Paulo escrevendo sobre este caminho ainda mais excelente, contrastando-o com a questão dos dons espirituais para a igreja de Corinto, Paulo diz no versículo 1: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine, sem proveito nenhum. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Versículo 3: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ok? Ele destaca a importância ou necessidade do amor, é fundamental, é de extrema importância, inquestionavelmente importante. E agora vamos ao verso 4, ele vai apresentar as características que descrevem a natureza desse amor. Aquilo que é natural, é a essência do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Versículo 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não suspeita mal é o que nós vamos entender daqui a pouquinho no nosso estudo. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. A partir do versículo 8, depois do amor nunca falha, vem a permanência do amor, o tempo de durabilidade, duração do amor, é eterno. Versículo 9, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma,
então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Vamos orar, agradecendo a Deus essa nossa leitura da porção da palavra. Deus abençoe aos nossos corações e que dela possamos extrair com proveito o aprendizado de que tanto necessitamos. Vamos orar. Graças damos ao Senhor Deus. É um privilégio que cada um aqui tem vindo para o culto, para a reunião, estarmos na reunião da casa do Senhor, estarmos reunidos para adorar em espírito e verdade o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que manifestou um grande amor em Cristo Jesus por cada um de nós aqui. Amém. Miseráveis pecadores que éramos e estávamos sem o conhecimento de Cristo Jesus, mas o Senhor, com todos os recursos no aspecto sobrenatural, manifestou o conhecimento dessa verdade na mensagem da pregação do Evangelho, enviando aqui e acolá homens e mulheres com a missão de anunciar Jesus Cristo, o bendito e eterno Salvador. E um dia maravilhoso, o dia que conhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Embora tenhamos hoje à noite alguém, porventura, que ainda não conhece o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, que tal pessoa receba a obra de convicção do Espírito Santo na apresentação da palavra do Senhor. E nós que já tivemos esse encontro pela fé com Jesus, que possamos do Senhor receber o ânimo que necessitamos e exortados sejamos a viver uma vida que agrade ao Senhor. Pai, clamamos a Tua direção e obra hoje à noite sobre o ensino da palavra, orando no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, graças damos por esse tempo que Deus tem nos concedido. A Bíblia mesmo certifica que tudo quanto nela encontra-se escrito é para o nosso ensino, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, trabalhar a esperança. Então a palavra de Deus vem trabalhar o ensino de que tanto necessitamos nessa nossa jornada. Estamos caminhando em direção ao lar celestial. A qualquer momento, o bendito e eterno Salvador virá. Nós estamos aguardando-o na sua vinda e trazendo para nós os princípios, as normas, os preceitos da palavra de Deus para termos o nosso viver para Cristo. A aplicação do ensino de Jesus, da palavra de Deus, que melhor vai nos identificar como homens e mulheres, servindo o Senhor, servos de Cristo Jesus, e homens e mulheres verdadeiros adoradores do Deus bendito. Levar uma pessoa ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador é um passo. Acompanhar toda a caminhada dessa pessoa no seu viver para Cristo, leva-se então em conta o ensino, a instrução da palavra de Deus, porque de outra forma eu e você seríamos considerados como ignorantes a respeito daquilo que a Bíblia tão já
for apresentado, é para nós. É para nós, é para o povo de Deus. Quando Paulo, escrevendo a carta à igreja de Corinto, para eles, e Deus já tendo em consideração gerações futuras, que como a igreja de Corinto, a semelhança, precisariam aplicar-se à devoção da palavra e ter a obra de convicção do Espírito Santo, te convencendo, é este o caminho, é esta a direção que eu e você temos que seguir, temos que andar. Aquele que está em Cristo Jesus, a Bíblia nos ensina que deve andar como Jesus andou. Mas não é nem por meritocracia, por mérito algum, nem é da forma natural, mas é uma obra sobrenatural de Deus. E este livro aqui, a palavra de Deus, é a palavra sobrenatural que vem de Deus. Amém? Vem de Deus para trabalhar o nosso ensino, para trazer consolo, para estabelecer a esperança de que precisamos ter, para que como soldados marchemos animados, empolgados. Deus quer trabalhar isso. A Bíblia traz aspectos para mim e para você, que nós estamos em Cristo Jesus e nele somos mais, olha mais, não basta sermos vencedores, mais do que vencedores, e podemos absorver, trazer para nós este ímpeto de ânimo ao nosso coração, amém? Ficar animado. Ah, mas pastor, esse versículo agora aqui, nesse ponto que vamos estudar, quem é capaz de colocar em prática isso? Isso é muito difícil. O que eu estou dizendo aqui, daqui a pouquinho você vai falar, mas, pastor, quem é que dá conta de agir assim, de proceder assim? É muito difícil. Nada que Deus apresenta na sua palavra para ser colocado em prática por nós. Dele recebemos a condição. Fiel é o que chama, o qual também o fará. Se dada a palavra dele para nós, ele tem, é dele que vem o recurso. Eu disse semana passada, eu e você, nós não temos Cristo Jesus agora aqui presente conosco, como os discípulos tiveram, naqueles 3 anos de curso, de seminário que eles tiveram. A presença de Jesus. Mas Jesus disse, eu voltarei para o Pai, não vos deixarei órfãos, virá o Consolador, o Espírito Santo. A grande diferença na minha vida e sua vida é que no momento da conversão, em que ouvimos do Evangelho, da obra redentora, salvadora do Senhor Jesus Cristo, e que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, e a Bíblia é clara que a vida eterna é esta, que creiam em Jesus como, creiam em Deus como o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que foi enviado. Está lá em João 17, o próprio Senhor Jesus mencionou sobre a vida eterna. Então, no momento em que eu e você respondemos ao Evangelho, entendemos que não somos senhores de nós mesmos, ou teremos como domínio sobre nossa vida e viver a ação do pecado como um cruel senhor, ou vindo a Cristo, teremos o Senhor Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador. Amém? O Senhor salva, liberta e transforma, faz andar o pecador perdido na condição de salvo e novidade de vida. Tanto é que estar em Cristo é dos privilégios, uma excelente condição que Deus nos concede. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pergunto, há direção melhor do que esta para qualquer pessoa pecador perdido?
Se continuar como está, o pecado é um cruel senhor. O pecado é excessivamente maligno. E o salário do pecado, declara a Bíblia abertamente, é o quê? A morte. Morte eterna. Por toda a eternidade. Tal pessoa perecendo no inferno. Um lugar de pranto, tormento, tribulação, chama, ranger de dentes, um lugar que a pessoa que lá for, lá ficará por toda a eternidade. Céu para os salvos. Cristo Jesus é o bendito e eterno Salvador. Temos o Espírito Santo, professor divino, que nos instrui na palavra de Deus. Pessoas foram ganhas para Jesus na cidade de Corinto. Uma igreja se estabeleceu naquela cidade. E de repente, Paulo, aquele que lá chegou levando o evangelho, não apenas ganhou pessoas para Cristo, mas procurou fazer aquele processo que os vendedores fazem, pós-venda. Buscou informações, como está a igreja? Olha, a igreja está vivendo uma situação assim, tem confusão, tem partidarismo, tem facção. Eles precisam da instrução de como pessoas que estão em Cristo devem viver. E Paulo, então, tomou a administração, vinda de Deus, escrever-lhes uma carta, e enviou esta carta para aquela igreja. E Deus, o seu decreto divino, esta carta do apóstolo Paulo, não apenas será lida pela igreja de Corinto, mas farei com que esta carta alcance gerações e mais gerações, vai chegar até o dia e além do dia da geração do maior avanço tecnológico possível, que é o nosso agora. Nós temos a carta de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, da cidade de Corinto. Nós temos essa carta. Nós temos acesso a essa carta. Nós lemos essa carta. Nós estudamos essa carta. Felipe agora está no seminário fazendo 1 aos Coríntios. Está estudando esta epístola. Tanto é que já convidei-o para ministrar o ensino na escola dominical. Porque sendo aula, a gente interage, participa e vai ser muito bom também para ele. De imediato, ele falou: pastor, que igreja problemática. Verdade. Igreja problemática. Mas tantos problemas que lá eles tinham. A carta escrita, o proveito, a utilidade é grande. E nós estamos estudando na questão do amor. O capítulo 13 é uma das passagens mais conhecidas em relação ao amor, que descreve fatos importantes, como a importância, a necessidade. Eu sou uma pessoa de fé, dedicação, eu faço isso, aquilo. Mas se você não o faz através do amor, não tem proveito. Ainda que você estabeleça alvos e metas das mais impressionantes possíveis, sem amor. É como um pastor disse que a esposa pode ser a melhor cozinheira para o seu marido, mas se ela não tiver amor para com o seu marido, que proveito teria disso? Um relacionamento em que o homem é o mais
abastado entre os homens da cidade, casando-se com alguém, se não houver amor, não tem proveito algum, nada seria. E o interessante é que não é qualquer amor, não é um amor humano, não é meramente um amor fraternal, não é um amor eros, da vida íntima, é o amor divino. De onde é que vem o amor divino? Ele foi derramado pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 5, no coração da pessoa vindo ao conhecimento de Cristo. Você não é extraordinário, mas o que Deus extraordinariamente tem feito na sua vida e na minha vida é algo é algo absolutamente impressionante, é extraordinário. O agir de Deus é extraordinário. O Espírito Santo derramando amor ágape, amor divino. E Paulo fala desse fato, e posteriormente Deus dando para Paulo, na revelação dos mistérios da época da igreja, Deus dizendo para Paulo a natureza desse amor. Não dá para você apenas dizer, a natureza é isso, nós temos que nos envolver com elas. O amor é sofredor, estudamos, é benigno. O amor, cadê meu aqui? O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. A questão do orgulho, não porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. E agora o quê? O amor não suspeita mal. O que vem ao seu pensamento, hein? O amor não suspeita mal. O amor divino derramado pelo Espírito Santo, você vai entendendo pelas características, você vai evidenciando que esse amor, ele é tal como Deus. Deus é perfeito, amém? Deus é perfeito. O amor de Deus também é perfeito. Até que lá no versículo vai falar que o amor nunca falha. Algo impossível de ter falha. É algo que está vindo de Deus para nós com perfeição. Cada vez que eu e você entregues a esse amor, nós iremos evidenciar as características ou aspectos do fruto do Espírito. E o primeiro deles, na sua ordem de colocação, em Gálatas 5:22, primeiro aspecto do fruto do Espírito, são 9, amor. Amém? Dada a importância, amor. E na Bíblia a palavra amor, depois você pesquisa, quantas vezes ela aparece, sobressai na sua ordem de importância e de escala. O amor não suspeita mal. O amor não suspeita mal. Essa palavra suspeitar, nessa passagem aqui de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, é uma tradução do verbo grego logizo. Esse é o verbo grego, a tradução do verbo grego logizo, que significa contar, calcular, considerar, computar. Portanto, o amor não calcula, não conta, não computa o mal. Percebe? Desenvolvendo um pouquinho mais esse pensamento com você, é digno de crédito que este amor é tal qual o levamos a ser submetido
pelas palavras do Senhor Jesus em Mateus 5, 38 a 42. Então vamos a esse texto da palavra de Deus a respeito do amor que não conta, calcula ou computa o mal. Mateus 5, versículo 38 ao 42. Não sei qual foi a última vez que você leu esse texto, mas em algum momento você leu esse texto de Mateus 5. Só virar umas páginas aqui. 5, 38 a 42. Talvez na sua Bíblia vai ter lá um subtítulo, já de imediato, dizendo assim, sobre a vingança. E Jesus começa no versículo 38 dizendo assim: ouvistes que foi dito? Ou melhor seria para nós assim: lembra do que você leu na palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 21, versículo 24? Lembra do que quando você passou lendo a Bíblia em Êxodo 21, 24, você leu olho por olho e dente por dente? Este texto corresponde a Êxodo capítulo 21, versículo 24. Deus estava revelando para Moisés, além do decálogo, os 10 mandamentos, houve a revelação de leis cerimoniais e também das leis civis. E lá em Êxodo 21, versículo 23, envolvendo a questão de violência, 2 homens praticando violência brigam, ferem uma mulher grávida. Se a mulher perdesse a criança, eles iriam ser penalizados de acordo com aquilo que requeresse o marido, passando evidentemente por julgamento dos juízes. Porém, se a mulher morresse, o versículo 23 vai dizer vida por vida. O versículo 24 de Êxodo, capítulo 21, vai dizer olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deus então está revelando a Moisés algumas leis para ele passar para o resto do povo de Israel. E são leis que se encaixam, ou a lei que se encaixava nas leis a respeito da violência. Quando ocorria uma violência, havia uma lei que era aplicada, principalmente sugerindo uma punição para o ofensor do tamanho da ofensa. Ou seja, o castigo devia ser dado na mesma proporção ou medida do dano causado. Matou, morreria. Olho por olho, dente por dente. Causou o mal, uma violência. Agora, com a vinda de Jesus, há um novo concerto, há uma nova aliança. E Jesus tem uma palavra aqui, que ele vai dizer o quê? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Que tipo de procedimento pode ter tal pessoa se não for pelo amor? Somente o amor que não calcula o mal, que não contabiliza o mal, pode agir, segundo as palavras do Senhor Jesus.
O que mais me impressiona e chama atenção não é apenas a palavra ser dada, e nem porque ela foi dada, mas na prática, a demonstração. Uma frase militar dizia assim: a palavra convence. O exemplo arrasta, puxa. Quem apresentou-lhes o princípio bíblico proveniente de Deus, dizendo: eu, porém, vos digo. O Senhor Jesus, Ele próprio demonstrou. E não muito distante da demonstração de Cristo, você encontra também Estevão, praticando o mesmo princípio ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. As palavras de Cristo na cruz, dentre as palavras que Ele falou, tem essa também. Por amor, Ele diz: Pai, não lhes imputes, não lhes atribua este pecado. Recebendo o mal, a atitude que as pessoas tiveram de escárnio, zombaria, ofensas, muito antes de chegar o momento da cruz, o Senhor Jesus já era ofendido pelos religiosos da época, chamando-o, por causa da forma da concepção de Maria, desposada, noiva de José, aparece grávida. Alguns diziam: este é o Cristo? Você é nascido de prostituição. Ofensa, algo que denota, indica uma maldade verbalizada por religiosos. Levar em conta, em consideração, você vai odiar a pessoa, você vai ter a pessoa como alguém abominável. Eu estava estudando para essa mensagem e falei: Senhor, mas tem uma pessoa que é difícil de engolir goela abaixo. Não é assim? Tem pessoa que se você ouvir dizer: olha, tal pessoa deu o último suspiro, você respira. Menos um maldoso no planeta Terra, que vai fazer maldade no outro canto. Mas não é assim com a palavra de Deus. Te deu uma bofetada aqui, Ele disse: vira outra. Te obrigou a caminhar determinada distância. Eu ia até classificar a distância, acabei até esquecendo. Mas digamos aqui, te obrigou a caminhar 1 quilômetro. O que Ele fala? Vai com ele 2. Mostra amor, só por amor. Só por amor. Você vai agir diferente do que ele está agindo, e a sua ação é uma ação de um procedimento sobrenatural, mas normal. Gente, o fulano ali, depois que ele veio ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, não é que Jesus mudou a vida dele? Está diferente. A atitude é diferente. Nós recebemos o impacto para sermos diferentes. Nós não somos cidadãos desta terra. Eu e você somos peregrinos, forasteiros. A nossa cidade está nos céus. É para lá que nós estamos indo. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Amém. Nós estamos com Jesus, somos aliados do Senhor Jesus. Nós não somos contrários a Cristo. Os inimigos de Jesus, estes sim, são contrários a Ele, são opositores a Ele. Mas nós somos aliados de Jesus.
amigos, servos com a condição de sermos chamados de amigos. Então, se tem algo na palavra escrito, eu e você vamos atentar. O próprio amor de Deus tem este princípio de não contabilizar, de não contar, de não calcular o mal. Quer ver? Vamos lá. Romanos 5, 6 a 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Não foi pelos bons, não foi pelos justos que ele morreu, mas foi pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pode ser que alguém pelo justo tenha interesse em morrer porque é justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, ou pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual a condição que eu e você estávamos quando Deus demonstrou o seu amor em Cristo por nós? Deus provou o seu amor por nós, ímpios, miseráveis pecadores, não estando nem aí para as coisas de Deus, e muito menos interessado pela palavra dele, querendo mais do que nunca usufruir de uma maneira bastante frenética de todos os prazeres que este mundo pecaminoso pode oferecer. E alguém disse com a verdade: o pecado, além de ser um cruel senhor, Moisés rejeitou tudo o que rejeitou no Egito, porque tinha em vista a recompensa do que ter por um pouco de tempo, a satisfação, o prazer do pecado. Eu conheço um pastor que antes da conversão dele falou assim: na vida que eu estava vivendo, para mim estava muito boa, era aquilo que eu mais queria, eu não estava interessado em Bíblia, em ouvir de Cristo, das coisas de Deus, eu estava muito bem, eu achava que eu estava muito bem. E alguns aí agora estão lá entrando no mais um gole de uísque, eles acham prazeroso aquilo, mas é por um pouco de tempo, é breve, é efêmero, é passageiro. Não é igual a alegria da fonte divinal, do Deus bendito. Não é igual aquilo que nós temos experimentado. Deus provou o seu amor por ímpios. Os inimigos de Cristo, por estes Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, pelos ímpios. Os sãos não necessitam de médico. Precisava escrever essa frase em todo e qualquer hospital desse planeta Terra. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não é isso? As pessoas chegam no hospital, estão lá dando uma turnê, não, eu vim aqui no hospital dar uma volta aqui, dar uma voltinha, um passeio, ver como estão as coisas aqui. Se alguém quiser medir minha pressão, pode medir, ou aferir. Eu vou, você está bom, estou bem, só estou dando uma voltinha. Ninguém faz isso, não é? Só vai mesmo quando tem extrema necessidade, porque os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu vim, Jesus Cristo diz, chamar pecadores. Tem pecadores aí? Se tiver, Jesus está chamando. E é pecador que ele quer levar a obra de salvação. Paulo disse que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. E salvou Paulo. Paulo veio a Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 6, eu espero que a palavra de Deus fale com você. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
Olha no que Deus é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, o amor de Deus não foi manifesto somente quando Ele deu o seu Filho, mas também quando Ele deu o seu Filho, quando Ele entregou o seu Filho pelos pecadores, pelas pessoas que estavam mortas em ofensas e pecados. Este amor é tal, é o nosso exemplo. 1 João capítulo 4, versículo 10 e 11, eu estou acelerando um pouquinho, que eu quero concluir essa mensagem hoje à noite. 1 João capítulo 4, versículo 10 e 11, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Com quem você tem aprendido sobre amor? Com Deus. Da maneira como Deus te ama, você também deve, então, envolver esse amor e levar a outros. João 15, 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E Jesus deu a sua vida. Então, este amor, ele vem contrastando, impactando a minha vida. O Espírito Santo vai trabalhar a convicção. O amor não suspeita, não calcula, não computa, considera o mal. Ele recebe o mal, mas não vai tratar com o mal. Até que Paulo vai dizer, ninguém torneis mal por mal. 1 João 3,16, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O amor de Deus não conta o nosso mal, não faz a conta do nosso mal. Tanto é que a salvação não é por obras. Ele não conta o que nós, não considera, não conta que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Deus não deu o seu Filho pelos justos, mas pelos pecadores. E 1 Timóteo 1,15, Paulo vai dizer que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a missão, salvar pecadores. Ele buscou, atraiu os pecadores. Por isso que quando Pedro tem aquele encontro com Cristo, que Cristo pede o barco dele emprestado para do barco dele ministrar uma instrução, um ensino para a multidão, quando terminou de apresentar a sua instrução, indo para devolver o barco para Simão, Jesus, que conhecia muito bem o coração de Simão, o pensamento de Simão, aquilo que o incomodava, tirava a tranquilidade dele, aquilo que deixava ele apreensivo. Jesus sabia que ele tinha passado a noite inteira tentando pescar para cuidar dos seus negócios como lhe era conveniente, e por uma razão que fugia à compreensão de Pedro, a mesma que acontece conosco quando as coisas não se encaixam como deveriam. Pedro estava aborrecido, não havia apanhado nem sequer um peixe. Os peixes haviam desaparecido da região onde ele passou a noite.
lançando a rede. E Jesus tem um convite para Pedro. Ele chama Pedro para lançar a rede, para pescar com ele. Com Cristo no barco, nós cantamos que tudo vai bem. Pedro falou para ele: ó Senhor, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. Já estava impressionado. O ensino já tinha alcançado o impacto do coração de Pedro, mas depois de lançar a rede e o milagre da pesca maravilhosa tornar-se realidade, Pedro falou: quero esse homem bem distante de mim. Ajoelhou e falou: Senhor, aparta de mim, que sou homem, que sou miserável pecador. Pedro estava entendendo, é esse tipo de pessoa que Jesus quer do lado dele. E falou: vinde a mim, você e os demais, e eu vos farei pescadores de homem. Abandonou, não era mais pescador de peixe, agora estava é um aliado de Jesus. Agora faz parte do grupo daqueles que serão designados, chamados os apóstolos. Pedro, olha o momento que Jesus encontrou ele. No momento desesperador, triste. Sabe aquela tristeza quando as coisas não estão dando certo para você, faltam os recursos financeiros, no trabalho não vai bem, tá um caos para você, e de repente a solução está diante de você e você nem imagina que você está diante daquele que tudo pode. Jesus está tão real na sua vida e as palavras dele vão alcançar os seus ouvidos e coração que vai te deixar tão impressionado que você vai reconhecer: puxa vida, que miserável pecador que eu sou, que tamanho de fé que eu tenho, que falta de reconhecimento. Ele estava cuidando de tudo, eu não estava entendendo. O sobrenatural, o Deus Todo-Poderoso no seu agir sobrenatural, a obra de Cristo. Amados, estar em Cristo, estar na condição de mais do que vencedores, de vitoriosos. Lembro uma vez de uma irmã, já não aguentava mais o sofrimento, cuidando de um esposo moribundo. Eu disse para ela: é uma fase, vai passar. E ainda que aquele ano terminasse, nos últimos dias daquele ano, faltando talvez 4 dias, acho que foi no dia 29 ou 28, antes que o ano terminasse. E nem foi dia 1º. O esposo estava partindo para a eternidade. Mas ela viveu aquela fase. Ela viveu aquele período. Isso é amor. Amor que alcança o perdido, o pecador. Amor de Deus em nós, na obra do Santo Espírito, que vai levar uma mudança na nossa atitude. Lucas 5,32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Cristo não lavou os pés somente dos discípulos obedientes, mas de quem também lavou o pé que não merecia ser lavado o pé? Ninguém merecia. Mas Judas, ele lavou o pé de Judas. E no contexto da história, Judas foi o traidor. E ele muito bem sabia por quem ele seria traído. Este é verdadeiramente o amor de Deus, o amor de 1 Coríntios capítulo 13, esse amor que não suspeita mal, não é somente amar aqueles que amam você, ou aqueles que você imagina que são dignos do seu amor. Em contraste, é também amar aqueles que não amam você, e aqueles que até ferem você. Aí eu e você temos que amar aquele indivíduo, que é difícil engoli-lo goela abaixo. Temos que amá-lo. Não é fácil não. E até orar pela salvação, pela conversão dele. Deus salva
esse indivíduo? Você já imaginou esse indivíduo caindo por terra e confessando Jesus como seu Senhor e Salvador? Milagres acontecem. O braço do Senhor não está encolhido para salvar. Amém? A Bíblia fala sobre isso. Ele é riquíssimo em misericórdia. Nos alcançou. Mateus 5, 43, 48, na curva, já fazendo a curva da reta final. Mateus 5, 43, 40, o versículo 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que recompensa há nisso? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A gente lê esse texto e fica impressionado. Eu não dou conta. É difícil. Mas lembre-se, o amor vem de Deus. E a convicção e a obra de Deus nesse amor é do Espírito Santo. Ele vai trabalhar convicção no meu e no seu coração. Eu não consigo amar, pastor. Vamos orar. Deus vai derramar a graça dele sobre você, obra sobrenatural. Nos mais diferentes casos, nas mais diferentes situações, Deus tem poder na obra do Santo Espírito para que tal coisa seja feita. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Através de Cristo, através da obra dele. Você já imaginou uma igreja, como a igreja de Corinto, que eles estavam levando irmãos na justiça? E Paulo falou para eles: é melhor sofrer o dano do que causá-lo. Não tem irmãos na igreja aí para resolver o problema? Estão indo entre infiéis? Vocês vão julgar o mundo e não estão dando conta de julgar as coisas pertencentes a essa vida? Não tem nenhum irmão aí não? Para que isso seja feito, lembremos, primeiro aspecto do fruto do Espírito: amor. O amor tem essa natureza, todos os itens que nós estamos vendo. O amor não suspeita mal. Não vou ler aqui, mas vou apenas comentar com você. Lembra daquele homem da lei que procura Jesus? Qual é o grande mandamento? Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele fez uma pergunta que nós também gostaríamos de fazer a mesma pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus apresenta para aquele homem quem é o próximo dele, numa excelente parábola ou ilustração daquele homem, daquele judeu que em viagem foi acometido por salteadores, ferido, prostrado no chão. Passa o sacerdote que deveria socorrê-lo e nada faz. Passa o escriba, também não faz nada. E aquele homem prostrado, ferido, quando ele vê aproximando um terceiro homem, ele tinha uma clara concepção: ele é aquele que nós rejeitamos, ele é samaritano. Vai ser uma excelente oportunidade para ele escarnecer do meu sofrimento, da minha situação. Qual surpresa? Quando o samaritano estende para com aquele homem um favor de ajuda,
socorre-o, leva para uma hospedaria, para um lugar, aplica-lhe o necessário, paga a hospedaria e deixa um recado. Se alguma coisa mais precisar, é comigo. Eu respondo por ele. Ele pergunta para o homem da lei, quem foi o próximo dele? Ele responde, aquele que o achutou. Demonstrou amor para aquele judeu que até o desprezava. Pessoas têm ferido você. Eu tenho ferido pessoas. Se elas aplicarem o amor de Deus, elas não vão contabilizar. Nós temos uma tendência, eu também tenho essa tendência, de não esquecermos com facilidade de quem nos fere, de quem nos trata com maldade, de quem nos escarnece, de quem zomba de nós, de quem age com rebeldia e insubordinação para com a gente, de quem bate no nosso rosto, de quem cuspe na nossa cara. Nós temos uma tendência de contabilizar, de estar sempre ali calculando, considerando. E não é assim. O amor não suspeita mal, não calcula, não contabiliza, não considera, não computa. Que tenhamos essa riqueza da misericórdia de Deus em nossas vidas. O amor de Cristo sendo real em nossas vidas. Coloquemo-nos em pé. Jesus é o seu Senhor e Salvador? Você já disse para Ele, entra na minha vida, entra no meu coração? Já confessou Ele como seu Senhor e Salvador? Já está desfrutando um viver em novidade de vida? Já está compreendendo através do Espírito Santo o quanto é maravilhoso estar em Cristo? Você está já desfrutando da diferença que é estar em Cristo? De ter um Senhor que te ama e por você vela com amor eterno, recebendo um cuidado do melhor, da melhor forma possível de ser por alguém cuidado. Pense sobre isso. Eterno Deus e Pai bendito, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que liberta. Há pecadores agora debaixo de um cruel senhor, que é o pecado, mortos em delitos e ofensas. Não podem tais pessoas praticarem, 1 Coríntios capítulo 13, a natureza do amor, mas que sejam alcançadas em Cristo Jesus e venham para o viver de uma novidade, de uma nova vida. Uma vida agora da instrução, consolação e esperança da palavra do Senhor. Abençoa, Deus, a tua palavra pregada hoje à noite, que ela seja, na obra do Santo Espírito, recebida pelos corações de amados ouvintes, quer deste lugar em que estamos, por todos os outros lugares que a tua palavra tem chegado e chegará. Use a Deus para o teu propósito.
Eu oro com gratidão, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito seja com vós todos. Amém. Amém. Que tenham todos, na direção e obra de Deus, uma ótima semana. Deus abençoe a nós que estamos aqui e aos que pela transmissão nos acompanham.